Muito bom dia para vocês que estão aqui comigo, principalmente, e para quem também nos assiste depois aí nas redes. Eu quero lembrar que essa aula chama-se Comunidade do Reino, é a 5ª aula do nosso curso de novos membros. Esse curso foi compartilhado conosco, esse conteúdo foi elaborado pela Igreja Batista de Água Branca e a gente tem permissão para utilizá-lo, porque a gente, enfim, se identifica, pediu essa autorização e foi nos concedido. É um material voltado para novos membros, especialmente. É claro que serve como lição para todos nós, porque trata temas importantes do Novo Testamento, mas a gente está priorizando o olhar aqui para quem vai se tornar membro aqui da Igreja Batista 21, quem vai se batizar e etc. Tá? Então hoje é a Comunidade do Reino, a aula 5 desse conteúdo. Se você não assistiu as outras, você pode assistir essa tranquilamente e depois voltar para assistir o restante, tá bom? Bora lá, gente. Algumas perguntas fundamentais que eu quero muito que você termine esse curso sabendo, né? Vocês já têm o acesso ao PDF, que eu mandei, que tem o curso todo, né? Acho que todo mundo aqui já tem. E se você está assistindo depois, quiser, a gente compartilha. Qual foi a mensagem central de Jesus? Como Jesus demonstrou a realidade do reino de Deus? Qual é a essência do reino de Deus? Qual é o papel da igreja em relação ao reino de Deus? Você acredita que o reino de Deus pode ser implantado aqui na Terra? E por quê? Então, para começar, comunidade do reino. Reino é uma expressão que denota autoridade e governo. Em termos simples, o reino de Deus equivale ao domínio de Deus sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra, neste mundo e no mundo por vir. Para olhar para isso, a gente vai olhar para esses textos aqui. Efésios capítulo 1. Todo mundo pode abrir comigo, por favor? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: na verdade, para ficar melhor entendido, eu vou ler a partir do 9, que diz assim, falando de Deus, né? E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Depois a gente vai para o versículo 18, desse mesmo capítulo, que diz: eu oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo.
a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então todas essas descrições aqui do apóstolo Paulo têm a ver com esse mistério, com essa plenitude, com essa autoridade de Cristo sobre todas as coisas. E a mensagem de Jesus, ela é principalmente marcada por isso. Olha o que diz Mateus 4:23, por exemplo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. A mensagem de João Batista também era uma mensagem que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus trouxe essa mensagem do reinado divino, mas um reinado divino que não é político, que é fundamentalmente espiritual, que vai ter as suas interferências políticas, no sentido mais amplo da palavra, que vai ter as suas manifestações de justiça, vai ter as suas manifestações de misericórdia. Isso a gente chama de sinais do reino. No entanto, Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, então a gente não pode confundir o movimento de Jesus com qualquer tipo de revolução política nesse aspecto. Mas sim, é um momento em que Jesus vem e inaugura esse reinado espiritual de Deus. A promessa do reino de Deus. É evidente que, muito embora Deus seja o soberano de todo o universo criado, seu domínio ainda não é completo, de modo que muitas coisas acontecem ainda no mundo que contrariam a perfeita vontade de Deus. Haverá, entretanto, um dia quando Deus exercerá o seu domínio em perfeição, e essa é a esperança cristã, um novo céu e uma nova terra. Está lá em 1 Coríntios 15, está lá em Efésios 1, em Apocalipse 21. Os profetas afirmaram que Deus é tanto um rei, quanto aquele que se tornará rei, conforme os textos aí de Isaías, Sofonias, Zacarias. O Novo Testamento fala da era vindoura, do mundo por vir. O tempo em que o reino de Deus será consumado, e todos os filhos de Deus estarão à mesa para celebrar esse final, conforme Mateus 25. Então, o que acontece? Isso aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu olhar aqui uma perspectiva bem importante da promessa do reinado de Deus, que embora Deus seja o criador de todas as coisas, o sustentador do universo, ele abriu um espaço gigante no universo inteiro para a nossa vida. E não só para a nossa vida, quanto para a nossa liberdade. E a tensão do reinado de Deus é uma tensão diante da nossa liberdade, onde nós não fazemos exatamente ou somente o que Deus quer. E nisso há uma certa tensão. Por isso que Deus não governa plenamente, porque nós temos a liberdade humana para o bem e para o mal, e também nós temos ainda as hostes malignas. Num outro texto do Evangelho, Jesus vai falar que o mundo jaz no maligno, ou seja, há um sistema mundano que obedece à lógica do mal. Jaz no maligno, vive no maligno, né? Enquanto que o reino de Deus pleno, então, vai se consumar no final da história. É isso que revela o livro de Apocalipse para nós, e essa é a promessa de Jesus em vários outros momentos para a gente. Então, o reino de Deus, ele é tanto agora quanto vindouro. Ele inicia-se com Jesus, ou seja, iniciou há 2000 anos atrás, ele está aí, ele dá os seus sinais, mas ele será completo, consumado, pleno, na segunda vinda de Cristo, no momento que a gente vai chamar de um reino glorioso e final para todos sempre. As dimensões desse reino, o já e o ainda não. O reino de Deus que será consumado no futuro escatológico, né? Escatom, o fim, já está inaugurado na pessoa e obra de Jesus. Jesus Cristo é o portador do reino.
E em Cristo já podemos experimentar os primeiros frutos da ação soberana de Deus na história e no universo. Esse já e ainda não é um conceito de um teólogo chamado Oscar Cullmann, que escreveu uma obra muito importante, escreveu algumas obras, mas uma delas, talvez a mais importante, seja a Cristologia do Novo Testamento. Cristologia é a doutrina que estuda a vida e a obra de Cristo. E aí, neste aspecto... Pede, pessoal. E aí, neste aspecto, é bem importante que a gente esteja atento e compreendendo o que está posto aqui na realidade, onde o reino já está inaugurado, mas ainda não está pleno. O já e ainda não também cabe para nós, que já somos salvos, mas ainda estamos no mundo. Cabe para nós que já somos santificados por Deus, mas ao mesmo tempo ainda somos pecadores. Então o já e ainda não é esse paradoxo da realidade da vida, onde existe o reinado de Deus, mas existe a ação dos inimigos da nossa alma e a própria liberdade humana, onde o reino de Deus já se inaugurou, mas ainda não se consumou. E é por isso que quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, esse reinado de Deus entende-se pleno, ou pelo menos entende-se que nós recebemos esse reinado de Deus na nossa vida. E a mensagem do Evangelho vai ser espalhar o reinado de Deus na vida de outras pessoas. E o reinado de Deus, como não é um reinado político, nem impositivo na marra, é um reinado por conversão. É um reinado por aceitação, é um reinado por transformação individual e que depois vai gerar transformações coletivas na sociedade. Mas num primeiro momento é a conversão de cada um de nós. E é por isso então que nós, quando evangelizamos, nós podemos dizer, estamos levando a mensagem do reino. Do reino de quem? Do reino de Deus. De que Deus é o soberano de todas as coisas, e Jesus Cristo, seu Filho, é o Senhor e o Salvador. Então a gente precisa proclamar esse reino, mesmo sabendo que ele vai ser pleno só quando Jesus voltar. Essa é uma dimensão do reino de Deus. Dentro dessas dimensões do reino, a igreja é responsável por dar sequência ao ministério de Jesus e à ação do reino. E esse reino de Deus tem a ver com a ação dele no mundo. E por isso a gente vai olhar agora para a relação mundo, igreja, reino. A gente costuma dizer que a igreja é uma agência do reino de Deus. É a principal agência do reino de Deus. O reino de Deus está espalhado no mundo, o reino de Deus se manifesta no mundo, o reino de Deus se estabelece no mundo, mas a igreja é um instrumento fundamental desse reino. Por isso é muito importante essa ação do reino de Deus no mundo. Então, a igreja de Jesus possui um papel extraordinário na concretização deste propósito. A igreja, portanto, é a parte do mundo humanidade, submissa ao domínio de Deus e responsável por sinalizar o reino de Deus historicamente. É fato que a igreja não está implantando o reino de Deus, pois ele será implantado apenas na eternidade, quando o Filho do Homem vier na sua glória, conforme Mateus 25, 31 a 46. Mas a igreja está anunciando o reino. A igreja está convocando as pessoas para que se arrependam e entrem nesse reino, para que as pessoas façam parte. Enquanto anunciam o reino, a igreja também é um sinal do reino que está presente. Isso é muito forte, gente. É muito importante. Porque o reino de Deus, que é esse reinado espiritual,
que não é visível nem palpável, como é que ele se manifesta? Onde se pode ver? Em que coletividade, em que grupo se pode ver esse reino? Na igreja. Isso dá uma responsabilidade gigante para nós. Porque nós temos que oferecer ao mundo, à sociedade, uma experiência com o reino de Deus. E a gente acredita que a nossa experiência comunitária de igreja, em termos do nosso amor, em termos da nossa solidariedade, em termos da nossa generosidade, em termos de como a gente se relaciona, em termos de como a gente se perdoa, em termos de como a gente se ajuda, isso demonstra à sociedade, deve demonstrar pelo menos, o reino de Deus. Deve ser um sinal para que as pessoas olhem, observem e digam, aqui não é o reino de Deus pleno, mas é um pedacinho. Aqui não é o reino de Deus como tudo deve ser, mas é uma experiência que indica isso. Uma experiência onde tem amor, uma experiência onde tem justiça, uma experiência onde tem perdão, uma experiência onde tem reconciliação, uma experiência onde se há pecado, logo há arrependimento, uma experiência se há ofensa, logo há pedido de perdão, uma experiência onde todos têm o que comer, todos têm o que beber, todos têm onde morar, todos têm o que vestir, ou seja, todos têm dignidade plena, onde todos efetivamente podem experimentar a igualdade e a dignidade do reino. Isso é muito importante, né? Numa sociedade que tem machismo, que tem racismo, que tem homofobia, que tem tantas injustiças e desigualdades uns para com os outros, onde o rico vale mais que o pobre, o homem vale mais que a mulher, o branco vale mais que o preto. Quando a gente vem para a igreja, a gente deve oferecer para a sociedade um modelo de que aqui não. Aqui todos somos iguais. Aqui, de fato, todo mundo é visto, é respeitado como a imagem e a semelhança de Deus. E isso faz com que nós sejamos absolutamente iguais em tudo daquilo que partimos. A nossa diferença vai ser uma página posterior e não é uma diferença em dignidade, é uma diferença de variedade. A variedade do nosso tom de pele, a variedade quanto ao nosso gênero, a variedade quanto à nossa classe social, a variedade quanto aos nossos dons, a variedade quanto às nossas profissões, a variedade quanto às nossas biografias, nossas histórias de vida. Isso é variedade e é bom que a gente seja variado nesse aspecto, diverso e etc. Mas em termos da nossa dignidade, nós somos plenamente dignos, todos e todas. Então isso é muito importante para nós como manifestação, inclusive, do reinado de Deus. Aliás, na pregação de Jesus ele diz, quando os discípulos de João Batista estava preso, e vão a Jesus falar com ele o que estava acontecendo e por que Jesus, se Jesus era de fato o Messias ou não, Jesus diz, olha, os coxos andam, os cegos vêm e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Fale isso para João. Ou seja, essa coisa do amor pelo mais necessitado, inclusive, esse movimento de Jesus, de dar pão para quem tem fome, de curar quem está enfermo, de anunciar a boa notícia aos pobres, é um sinal do reino de Deus. É uma coisa que o Império Romano não ia fazer por ninguém. É uma coisa que as religiões não iam fazer por ninguém. É uma coisa que, de fato, só Deus iria fazer para as pessoas. Se importar com pessoas pobres, se importar com pessoas doentes, se importar com as mulheres, imagina o que era a vida das mulheres 2000 anos atrás, se importar com crianças, Jesus abraça crianças, coloca as crianças no colo, diz que o reino de Deus é delas. Então tudo isso é marca do reino de Deus. Então quando a gente manifesta amor, justiça, compaixão, a gente oferece ao mundo
sinais do reino de Deus. A gente oferece ao mundo experiências com o reino de Deus. E a igreja tem muita responsabilidade nisso, porque a igreja deve ser uma demonstração, uma experiência de como se vive com Cristo sendo o Senhor. Como se vive com Cristo sendo o Rei. Eu gosto muito desse texto de Efésios, quando ele diz que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, mas Deus deu Jesus como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E a igreja manifesta esse reino de Deus enquanto o corpo de Cristo nesse mundo. Então, é muito especial a gente ver o quanto esse reino é importante para nós, o quanto a gente faz parte dele e quanto isso é precioso. Olha só, Efésios 1:22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu li Efésios 1, versículos 22 e 23. Ou seja, Cristo é o Senhor, e sendo o Senhor desse reino, Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo a manifestar esse reino ao mundo. Então, quando vocês vêm a fazer parte da igreja, vocês vêm a fazer parte do reino de Deus e dessa manifestação divina. E isso é muito precioso. E isso é marcado pela sua membresia na igreja. Mas isso é uma realidade espiritual que não depende da sua membresia, entende? A sua membresia na igreja é um passo público, institucional, de reconhecimento diante da sociedade, diante da família, diante da comunidade, da própria igreja, que você está ingressando no reino de Deus. Mas o seu ingresso de fato no reino de Deus tem a ver com a sua experiência espiritual. Tem a ver com o que a Bíblia chama de novo nascimento. Tem a ver com a sua transformação. E aí quando você é batizado e se torna membro da igreja, você marca isso publicamente. Você carimba isso publicamente. Mas essa é uma realidade mais do que externa, é interna. Mais do que aquele dia celebrativo do batismo e tudo mais com a igreja, é uma manifestação, uma celebração externa daquilo que aconteceu dentro de você e de você fazendo parte então do reinado de Deus, tá bom? Finalizando, a gente finaliza esse ciclo de 5 aulas. Passamos pela comunidade da cruz, pela comunidade da vida, pela comunidade do amor, pela comunidade do carisma e hoje a comunidade do reino. Semana que vem a gente faz a comunidade da visão e aí a gente vai ter uma aula especificamente sobre a visão da I-21, ou seja, como é que todo esse estudo geral do Novo Testamento a gente busca aplicar aqui no nosso dia a dia e conforme a gente construiu a nossa história, tá bom? Agora a gente vai abrir um pouquinho para perguntas. Pode deixar a gravação. Agora sim, quero ouvi-los nesses minutos finais, os que estão presentes aqui. Tem dúvidas, colocações, acréscimos, comentários? Agora é a hora. Manu, Hélio, Diego, Letícia. Eu não tenho dúvida, mas assim, eu queria confirmar com você se é isso que eu estou pensando está correto. Você disse que é um estudo que foi feito na IBAB e que vocês pegaram, né? Assim como eu sei que muitas igrejas pegam estudos umas das outras, né? E quando esse processo acontece, há concordância total, porque você já falou que vai fazer uma observação assim, tipo, como é que é na I-21, ou não vai ser nessa pegada de falar, tem coisas aqui que eu gostaria de complementar naquele estudo, ou tem coisas que eu acho que
Como é que vai ser essa pegada da I21 aqui nessa questão, né? Muito bom, muito bom. Esse material faz parte do que se chama na Igreja Batista da Água Branca, ou se chamava, porque tem muito tempo que eu tive acesso a esse material, de discipulado básico para novos membros. Esse material eu ministrei lá, cursos inclusive, quando eu era membro lá. E para mim fez muito sentido, eu pedi autorização para continuar usando e eles me liberaram. Então, quanto a este material, aqui na I21 a gente subscreve tudo, porque a gente entende esse material como algo muito bom, muito bem elaborado, muito dentro daquilo que a gente acredita no Novo Testamento. Então, sim, isso é importante dizer. Embora sejamos igrejas autônomas e distintas, e somos diferentes nas práticas, eventualmente, e não necessariamente temos a mesma teologia de A a Z, neste conteúdo, nessas 5 aulas, vamos dizer assim, a gente subscreve, porque a gente entende como um material bem fiel ao Novo Testamento e à forma como a gente acredita. O Comunidade da Visão, que eu vou fazer sobre a I21, não é um complemento a esse conteúdo. É só uma especificidade nossa, da nossa história como igreja e do que a gente está construindo aqui. Então, é um complemento do curso, mas não é um complemento desses conteúdos, entende? O conteúdo são essas 5 aulas e a gente entende essas 5 aulas como ele bem completo dentro desses temas essenciais do Novo Testamento para a vida da igreja. O Comunidade da Visão é só para a gente dar aquela marca da nossa história. Então, assim, quem está chegando agora, entender um pouco mais a nossa história, entender o meu modo de pastorear, entender o nosso modo de ser. Eu acho que daí dá para ter também mais troca no sentido de perguntar, de questionar. Tem coisa que não acontece e que a gente quer que aconteça, então a gente tem uma visão que ainda não está na prática. Tem coisa que já está na prática e a gente quer dar mais ênfase. Então essas coisas. Então, a história da I21. A gente está chamando de Comunidade da Visão. A visão I21 compartilhada com quem vai se tornar. E depois, no próprio dia 25, que deve ser o dia do batismo, eu pretendo ainda dar uma última aula de Bíblia no geral. Aí é um anexo, né? Que eu acho que nos próximos cursos vai ser a primeira. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que estão chegando na igreja não necessariamente manuseiam bem a Bíblia, né? E a gente reconhece, a Bíblia é complexa, grande e tal. Então eu quero dar uma aula de Bíblia para, de cara, ajudar as pessoas, mesmo que aquela pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, ela vai ter um pequeno mapa para se localizar dentro da Bíblia. É essa a ideia, né? Não é algo profundo, vai ser só uma aula, mas algo que dê um panorama geral, que sirva como um certo mapa para você pegar a Bíblia e dizer, aqui é Novo Testamento, é Antigo, é profetas, é cartas, é evangelhos, é não sei o que e tal. Então entender e dar umas dicas de interpretação, inclusive, e tal. Tá bom? Gente, obrigado demais, muito bom essa jornada, parabéns por virem aqui no friozinho de Dia dos Pais. Semana que vem tem mais e na outra também, e mês de setembro tem novo curso, e é isso aí. Com o Diego, inclusive, gente, esse fenômeno da teologia. Não, o Diegão me ajudou muito. Muito obrigado. Vai ter uma multidão aí para ouvi-lo. Eu estou com mais uma dúvida. O aniversário vai ser junto com o batismo, tudo no dia 25? Tudo no dia 25. A gente vai ter nossa aniversário. O dia 25 é um domingo. A gente vai ter a celebração sábado e domingo. Mas o batismo vai ser no domingo. A gente vai ter a celebração sábado à noite, 24, e domingo, 25. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pelo nosso tempo juntos, de aprendizado em torno da Tua Palavra. Teu Espírito Santo sedimente todo esse conhecimento em nós e nos faça praticar, viver esse Teu reino no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor.
Amém. Amém. Obrigado. Vamos fazer aquela foto marota.